Isso não quer dizer que você tem maior perda de gordura. Significa que você consegue aumentar a oxidação naquele momento para aquela atividade física. E toda vez que ele está sendo estimulado, quando você tem máximo de efeito farmacológico, aqui dentro da célula, quando ele é ativado, está acontecendo toda uma cascata de reações. O que configura uma substância como um estimulante? Qual que é o mecanismo que tem que ter? Cara, Só vem um pouquinho mais pra frente, perdão, pelo Mike. A voz é potente também. Chega longe. também é o L. Voz entonada, né? Cara, não é. É que assim, quando a gente fala em estimulante, a gente tem que pensar que são substâncias que vão ter ação sobre o sistema nervoso e podem causar algum estado de euforia, qualquer coisa do tipo. Quando a gente fala em classes farmacológicas, existem N substâncias que podem produzir efeito estimulante e que são de classes diferentes. Os mais comuns aí que a gente conhece são os adrenérgicos. Entre eles a gente destaca aí, né, os beta, né, para o pessoal que é mais light, e os beta-feniletilamínicos, para poder falar mais bonito, que são basicamente as anfetaminas, para o pessoal um pouquinho mais heavy. E dentro das anfetaminas a gente pode falar que também tem uma gradação, né, sendo que a gente começa com as mais levinhas, né, utilizadas para tratamento, tipo fentermina, né? E chega no Thiago Celi. Treibujão. Treibujão pra almoçar. Da mefentermina, exato. Acho legal a gente falar também, né, pra galera aqui, relembrar da escola. A gente tá falando daquilo que ativa o sistema de luta e fuga, né? Então, nosso corpo, quando tem algum estresse, vai liberar esses neurotransmissores, né, que a gente classifica também como catecolaminas, né, derivados da tirosina. E aí, esses neurotransmissores, eles vão gerar condição perfeita para você lutar ou fugir. E o que vai ser essa condição perfeita? Primeiro, do que a galera nem imagina, mas vai começar glicogenólise, gliconeogênese, lipólise, tudo para fornecer energia para o sangue, para uma luta ou para uma fuga, e também, ao mesmo tempo, vai fazer vasoconstrição para conseguir aumentar sua pressão arterial para aquilo, né? Vai fazer aumentar a frequência cardíaca de batimento, vai aumentar a força do batimento cardíaco, e aí vem o sinal, né? Se olhar para alguém e a pupila dele dilatar, saia fora, porque ele vai te matar. Ou vai fugir cagando de medo também. Então... Inclusive, é um mecanismo de defesa de alguns animais numa situação como essa de fuga e luta. Tem alguns animais que, quando, mediante estímulo estressor e risco de vida, eles se cagam e se mijam. Sim, verdade. Justamente para evitar, assim, predador chegar, sentir o cheiro, achar que aquilo lá tá meio que podre... E já entender que, opa, peraí, só que eu não vou comer porque eu posso morrer de infecção. Então, ao contrário do que o pessoal pensa, que, beleza, o estimulante, ele te prepara para uma situação de fuga e luta, e logo, vamos dizer assim, algumas ações que seriam mais relacionadas ao parasimpático, que é justamente digestão, evacuação, micção, não ocorrem, elas podem ocorrer sim, também como uma forma de mecanismo de defesa. Pode, é comum ladrão cagar na casa que ele assalta, né? Por causa do estresse. Então ele sai correndo pro banheiro. Que louco. O cara tá na adrenalina. Ou o cara que tá ali, tipo, acabou de ser pego, puta merda, fudeu, ele se mijar. De medo. Que louco. Você nunca viu o cara se mijar? De medo? Sim. Então. Filha da puta! Não fui eu! É você sim, caralho! Não fui eu, não! Vai pegar o senso. Não, tá bom! Agora tá com muita experiência aí. Mas é real isso. São todas situações que, basicamente, tem que deixar o seu corpo adaptado para esse tipo de situação, mas, ao mesmo tempo, não é algo que pode perdurar. Tanto que esses estímulos, né, adrenérgicos, basicamente, né, é que quando a gente fala de catecolamina, a gente está falando de um grupo de moléculas que tem o que a gente chama de grupo catecol. Mas ali, basicamente, você pode incluir... dopamina, noradrenalina, adrenalina, né? Serotonina não. Mas que entra como uma monoamina também, entendeu? Então, basicamente assim, pode ter descarga de dopamina, uma situação como essa. Tanto que tem gente que fica viciada, né, em perigo.
Saltar de paraquedas. Exato, entendeu? Que é aquela descarga de adrenalina associada com uma sensação de prazer que aquilo causa, então acaba viciando nisso. Aí fica brincando de roleta russa. Literalmente, né? Literalmente. Alguns. Né? E que, porra, por mais que seja um estímulo muito estressor para o seu sistema, assim, principalmente cardiovascular. Esporte radical, tudo. É que não é só questão do esporte radical em si, né? Mas é tudo que o teu organismo é obrigado a preparar para poder aguentar toda aquela carga, aquela pressão. O problema é que assim, a gente consegue induzir essas mudanças farmacologicamente. Mas o cara se acostuma com o tempo? Ou vai, tipo, perdendo efeito? Como é que é? Então. Eu preciso falar uma coisa. Preciso falar uma coisa. Que a galera faz umas perguntas mal escritas. Eu preciso que vocês entendam o que é o conceito de saturar. Que a galera fala, não sei o que, saturou, como se saturação fosse a perda do efeito. Pelo amor de Deus. Saturação de receptor é o efeito máximo. Exato. Onde eu tenho todos os receptores ativados. Todos eles estão ligados. Todos estão 100%. Isso, tá saturado. Então, quando você falar alguma coisa, for falar sobre saturação, você está falando do efeito máximo. E não de perda de efeito, tá? Aí vem a sua pergunta. Eu posso perder o efeito. Perder efeito perdendo sensibilidade? Isso a gente chama de taquifilaxia. O Adam dá aula disso pra caralho. E a gente tem mecanismo de invaginar o receptor, né? Podendo até perder o efeito. Fosforilar ele. É porque assim, a gente tem que entender que lá na membrana da célula, né? O receptor está aqui em cima, pendurado. E toda vez que ele está sendo estimulado, quando você tem máximo de efeito farmacológico, aqui dentro da célula, quando ele é ativado, está acontecendo toda uma cascata de reações. Entre elas, começa a pular grupos fosfato para lá e para cá. Que é vamos dizer assim, uma moeda de troca lá dentro, de sinalização entre moléculas, certo? Ok. Conforme esses fosfatos vão se acumulando na estrutura do receptor, na porção que está dentro da célula, pode vir uma outra proteína chamada de clatrina, certo? Que se liga naquilo, né? Nessa porção do receptor que já está muito fosforilada. E através de uma outra proteína que a gente chama de beta-restina, ele fazer o quê? Um movimento para dentro. Trazendo o receptor aqui para dentro, como se fosse uma bolinha, e degradando ele. Isso acontece com receptores de membrana, de forma geral. Então, por exemplo, receptor adrenérgico, né? Beta-adrenérgico. Receptor de insulina, né? Que daí vem o diabetes, certo? Pode acontecer com canais iônicos. Então, algumas moléculas que se ligam ali que permitem a entrada ou saída de íons da célula, né? Causando despolarização, transmissão de um impulso, alguma coisa. Isso o pessoal conhece popularmente como down regulation. Que pra gente na farmaco é taquifilaxia, que é quando você perde parte do efeito farmacológico. É muito interessante isso que o Cami falou, porque o que acontece? Muitas vezes quando a gente tem um efeito de saturação de receptor, quando todos eles estão saturados, todos eles estão ocupados por um inibidor, depois de um tempo, quando você tira o inibidor, a resposta farmacológica é muito mais acentuada. Então a potência da mesma droga dobra. Porque um mecanismo do seu organismo de tentar melhorar, vamos dizer assim, a resposta é o quê? Produzir mais receptores. Entendi. E isso não acontece só com um receptor, acontece com várias proteínas. Um exemplo é a própria aromatase. O pessoal fica usando aí, inibindo toda hora enzima aromatase com anastrozol, essa porra toda, e deixa lá, inibido. E esquece que o teu corpo precisa de estrogênio. O que teu corpo faz? Produz mais aromatase. Na hora que tira o anastrozol, tá cheio de aromatase. Esperando ali, né? Só esperando ali, que nem louca pra pegar tua testo e transformá-la em testosterona. O famoso suco. Que o pessoal tá zoando pra caralho. Porque eu não sei que bosta é essa que tá todo mundo falando. Isso pra mim era o Gil Gomes que falava desse jeito. Aqui agora. Que me pariu. Já mudou, já. Gil Gomes, E isso que o Adam falou da galera tomar anastrozol, é muito comum o cara que desenvolve gineco na TPC, velho. É, verdade. Que o cara tá inibindo durante o ciclo dele, aí quando ele tira a testo, ele tira o anastrozol,
Olha quem tá na live. E aí você tem uma quantidade gigantesca de aromatase que estava inibida e que desinibe e ela é ativada. Então, por isso que tem gente que prefere o hexamestano, que ele se liga de forma irreversível na aromatase e nunca mais essa aromatase vai funcionar. Só que, se você inibir demais, para você, o cara com uma inibição excessiva de aromatase, ele vai ter uma libido zero. E se é hexamestano, ao suspender o uso, vai demorar pra caralho pro teu corpo sintetizar novas aromatases para fazer a aromatização. Então tem esse risco aí. Algo legal que o Adam citou é os receptores de membrana, eles vão ter essa possibilidade de serem invaginados e de perder efeito. E o receptor androgênico não acontece isso, tá? O receptor androgênico, então, ao contrário do que a galera acredita, o uso contínuo da testosterona faz ela perder efeito. Não, porque uma das proteínas que usa esteroides anabólicos androgênicos aumenta a expressão é justamente da própria proteína receptor androgênico. Então, o uso de esteroide faz você produzir mais receptor. E aí... esqueci o que eu ia falar. Tem um... Tá falando... Tá, lembrei. Eu não fumo maconha. E aí, o que acontece? Tipo assim... Porra, esqueci de novo. Caralho. É o suco. É o CBD, Fui fazer a piadinha. O que acontece? Se o que a galera acredita fosse verdade, então, digamos que o cara tá lá com 500 miligramas de testosterona, ele pesa 100 quilos. Quando ele para, ao continuar com 500 miligramas de testosterona, se houvesse perda de efeito, ele ia perder peso. Ele ia perder músculo usando as 500. Exato. E a gente não vê isso acontecer. Tá. Quanto mais toma, mais frango fica, né? Não faz exato. muito sentido. Que é o fenômeno que a gente chama de auto-up. Pelo contrário, né? Isso aí vai tendo até mais receptor, né? Isso. Vai tendo Exato. mais receptores, né? E isso não é uma propriedade necessariamente só da testo. A gente vê isso para outros receptores que a gente chama de nucleares, né? Então a gente vê isso, por exemplo, para receptor de glicocorticoide, mineralocorticoide. Por isso que usar alguns tipos de diuréticos dá rebote e a pessoa fica mais e mais retida sempre, entendeu? Ficar usando direto corticoides também pode fazer você perder efeito vamos dizer assim, do seu cortisol, vamos dizer. Ou então, não, perder o efeito não, perdão, faz você parar de produzir. Aí quando volta a produzir, fica muito mais intensa a resposta. Então, assim, é meio complicado a gente entrar nessa questão dos ups e downs, né, que os receptores sofrem. Mas o que a gente pode dizer é que, assim, em relação a estimulantes, né, esse fenômeno de down, ele acontece. Com qualquer tipo de estimulante. Sim. Ou existe algum estimulante que não... Não. Todos. O mais simples, Que a cafeína que é a cafeína. tem down. Com certeza. Primeira vez que você toma, você não dorme e depois você toma pra dormir. Pode crer. Exato. Estamos tomando energético agora. Mas e o que é bem típico do adrenérgico? Quanto mais forte for o estímulo adrenérgico, mais rápido eu vou dessensibilizar. É um mecanismo de defesa do meu corpo, Eu pensei nisso. né? Então, cheirar pó sensibiliza mais rápido do que a cafeína, porque o estímulo é muito grande. E é um mecanismo de defesa, teu corpo quer sobreviver. Então, por isso que termogênicos que sejam muito eficientes, por exemplo, clenbuterol, perde o efeito rápido. Principalmente se você faz aqueles esquemas de pirâmide, subindo a dose a cada dia, etc, etc, etc. Você acha isso ultrapassado, inteligente? O que você acha? Cara, eu mantenho praticamente a mesma dose. Quando eu vou subir, eu subo a cada 1 semana, 2 semanas no máximo. Menor a dose, por mais que ele seja um estimulante potente do receptor. O que significa potente? Que com uma dose pequena você consegue, vamos dizer assim, estimular o máximo de efeito deles. Se você comparar, 1 ml de Clen equivale a, sei lá, 10 ml de salbutamol. Clen é mais potente, põe o mesmo efeito com uma dose muito menor. Pegaram isso? Entendi. Então, assim, beleza. Mas só que eu preciso aumentar a dose necessariamente amanhã? Não. 1 ml continua fazendo efeito. Exato. Isso garante que você possa usar por um período prolongado.
prolongado assim, né? Dentro do saudável. Que seria os 30 dias aí da finalização. Não, dá pra usar um pouquinho mais. Eu tenho umas regras que eu desenvolvi ao longo dos anos, né? Que eu gosto de ficar perto do que existe dose clínica. Tá. Então, embora o clenbuterol no Brasil não seja de uso humano, na Argentina é. É. Na Europa é. É só no Brasil que é pra cavalo mesmo? Não, tem vários países que é só Mas só pra veterinário livros, é. e tem Alguns países são que tem na perfeitos. farmácia para humano. Sim. É o Brontelzinho. Brontelzinho. O Brutolzinho. Então, para mim, eu gosto de qual é a concentração do Brontel? É 40 microgramas. Então, a dose máxima que eu quero chegar de clenbuterol é 40. Só que eu vou construir essa dose vagarosamente, até chegar em 40, que é uma dose que, se tá na farmácia, existe uma margem de segurança terapêutica. Tá? Então, eu não gosto... Eu já usei 15 ml de clenbuterol. Hoje em dia eu não passo de 2, entendeu? Hoje em dia se toma ainda. Modo Zancanelli, hein? Você toma ainda. Às vezes, né? Ah, de vez em quando, né? Eu tô com o beta bloqueador, daí eu ponho um beta... Ah,